Eu acredito que Deus nos deu o dom de sentir saudades, porque a saudade é um jeito que nós temos de preservar a vida dentro de nós. Só tem saudade quem já amou. Só tem saudade aquela pessoa que de fato passou pela vida e não apenas deixou que a vida passasse por ela. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é. Existem muitos momentos na nossa história em que a vida está passando por nós, mas nós não estamos passando pela vida. Porque você pode muito bem passar por uma estrada e a estrada não passar por você. Aí você faz apenas o percurso de ir, mas não permite que nada do que está ao seu lado possa ser derramado dentro de você, a ponto de lhe provocar essa capacidade humana de resguardar a vida, de retirá-la da mira do tempo. Só ama de verdade aquelas pessoas que são capazes de retirar o outro da mira do tempo. Aquelas pessoas que não passam pela vida. Ou melhor, aquelas pessoas que não deixam apenas a vida passar, mas aquelas que de fato passam pela vida, experimentam a beleza de cada instante. Hoje, por exemplo, nós temos uma proposta maravilhosa de pensar a partir de hoje os encontros que nós realizamos na história. Um encontro com Deus. Eu não sei o que te traz aqui. Eu não sei por que você se interessa em vir até a Canção Nova, por exemplo, ou você se interessa em ligar a TV Canção Nova para assistir alguma coisa. Eu parto de uma convicção de que um grande psicólogo da história disse que a fonte de todo desejo é ser desejado. Lacan dizia de maneira muito interessante: a fonte de todo desejo é ser desejado. E desejo está intimamente associado ao conceito de encontro. O que nós encontramos na vida? O que nós buscamos na vida? O que significa o encontro? E a canção dizia: ilumina a mina escura e funda. Ilumina a mina escura e funda. Porque nós sabemos que na mina escura e funda há sempre um tesouro a ser retirado. E para que nós possamos encontrar esse tesouro, nós precisamos jogar luzes. Encontrar é, antes de qualquer coisa, a atitude de acender luzes, de dispersar trevas e de favorecer de que aquele nosso momento possa ser de fato de encontro. Tantas oportunidades você já teve de estar diante de Deus, mas não foi encontrado ainda. Ou quantas oportunidades você teve de estar diante de alguém e não encontrou? Às vezes nós somos irmãos há 30 anos, 20 anos, marido e mulher há tantos anos, e a gente ainda, de fato, a gente não se encontrou ainda, porque a gente não acendeu as luzes para o encontro acontecer. É impossível a gente descobrir o tesouro se a gente não acende a luz que nos faz enxergar o tesouro. E muitas vezes nós desperdiçamos a nossa história por causa da nossa preguiça de colocar o dedo no interruptor e de acender a luz que possa clarear o nosso encontro. Porque encontro com Deus é, antes de qualquer coisa, encontro com a humanidade. Encontro com Deus é, antes de qualquer coisa, um encontro pessoal, humano. De você fazer essa experiência maravilhosa de descobrir um rastro de eternidade que está do seu lado, que anda, que chora, que grita, que sente saudade e que provoca dentro de você uma sensação de que você já está ficando eterno. Cada vez que nós amamos, de alguma forma, a vida está ficando eterna em nós e através de nós. E nós corremos atrás de quem nos deixa eternos. E nós vamos atrás de quem nos diz palavras de eternidade. E nós vamos atrás de quem nos olha com olhares de eternidade. Porque neste mundo marcado pela temporalidade, por tudo aquilo que é tão fugaz, nós estamos cansados de ser olhados de qualquer jeito. Nós estamos cansados de ser esbarrados, de não sermos encontrados nas nossas relações.
porque a superficialidade foi tomando conta de nós, e nós nos acostumamos a não acender as luzes, nós nos acostumamos com as trevas da vida, nós nos acostumamos com as realidades escuras, obscuras, com amores impróprios, com encontros obscuros, e nós não descobrimos a graça de viver na claridade do encontro. Porque se por um lado, encontrar é acender luzes, desencontrar é você apagar as luzes. E às vezes a nossa experiência com Deus pode ser marcada por constantes desencontros porque nos falta condições de acender as luzes para que nós possamos enxergar Deus de um jeito certo. Nós corremos o risco, por causa da nossa incapacidade de acender luzes para o encontro, nós corremos o risco de conviver com fantasmas de Deus, que alguém construiu, colocou no altar, nós nos prostramos, nós reverenciamos, mas em nada aquilo é Deus, em nada aquilo é uma manifestação divina, é apenas um fantoche que parece ser divino. Da mesma forma como nós nos equivocamos com pessoas que nós achamos que de fato nós encontramos, pessoas que nós achamos que de fato já são concretas na nossa história e não passam de fantasmas que vão da mesma forma como vieram. E a profundidade da religião, ela acontece no momento em que nós de fato abandonamos todos os fantasmas de Deus, todas as caricaturas do sagrado que foram colocadas diante de nós, com a promessa de que ali nós encontraríamos um repouso. No dia em que nós abandonamos todas as caricaturas do sagrado que foram apresentadas até nós, até mesmo maquiados de uma hipocrisia terrível, que não fizeram em nada o nosso encontro acontecer, a gente apenas esbarrou, e aquele que esbarra, fica feliz por um pouco tempo, mas não provoca dentro do coração nenhuma mudança, nada que possa levar além. A Sagrada Escritura está cheia de pessoas que encontraram Jesus, que se encontraram com Deus porque foram olhados pelos olhos de Jesus e nele descobriram um jeito diferente de ser gente. Você nem precisa abrir a sua palavra, porque você já sabe, já conhece essa história. Eu apenas peço o direito de lê-la para você. Jesus entrou em Jericó, e ia atravessando a cidade. E havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão e porque ele era também de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que hoje eu fique em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esse é um Jesus, um homem raro, um contravessor no seu tempo, porque naquele tempo o fantasma de Deus que era apresentado, a imagem de Deus que era socializado nessa sociedade aqui, que era trazido, era a imagem de um Deus que repudiava qualquer forma de fragilidade. Mulher em dia de menstruação tinha que passar longe do templo, porque menstruação significa fragilidade, é sangue, sangue é vergonha. Está doente, você está legitimando na sua carne que Deus não gosta de você, que você está sendo castigado por alguma razão. Foi pega em adultério, não tem perdão, tem que ser apedrejado em público. Este é o Deus do contexto de Jesus. É contra este fantasma, que causa muito mais desencontro e problemas do que encontro e soluções.
Um Deus que, ao invés de favorecer o encontro humano, desagrega. Como é que nós podemos reverenciar um Deus que nos dispensa o tempo todo, que só serve para Ele os que estão puros? E já dizia o salmista, se for para contar as nossas fragilidades e for nos analisar quem é que presta a partir da pureza, nenhum de nós sobra nessa história. Veja bem contra quem que Jesus se coloca? Contra um sistema que ensina uma caricatura do sagrado, bem intencionados. E ao invés de provocar no ser humano a arte de encontrar, ele provoca ainda mais a arte de quebrar-se, de sentir-se o pior, de sentir-se o último. Uma religião que prega o tempo todo a desagregação, que joga para a margem. Os que estão à margens, os que estão jogados do lado de fora da cidade, inclusive leprosos não podiam ultrapassar os muros, porque justamente eles estavam ali, aceitando a condição de que eles estavam excluídos, eles estavam fora da salvação. A enfermidade era uma demonstração pública da não predileção por Deus, de Deus, e Jesus vem ao contrário. Zaqueu, de certo, vivia toda essa vida desregrada, sem solução, porque ele até então não havia escutado falar de um Deus que preferia os pobres e os miseráveis, os fracos e os pecadores, porque pobreza e miséria estão intimamente associadas a pecados. Não é só pobreza material. Zaqueu nunca tinha escutado alguém falar que Deus é capaz de preferir os que estão sofridos, os que estão à margem. Ele tinha sido educado dentro de um sistema religioso, tanto é que o dispensou, não quis. Deus não foi causa de encontro na sua vida, mas foi causa de desencontro, tanto é que ele não teve condições de estruturar a sua personalidade, ou de ter um caráter que valia a pena. Era um ladrão. E ele, por curiosidade, às vezes a gente encontra também na curiosidade, ele sai de casa porque sabe da fama de Jesus, e ele sobe numa árvore para ver se ele consegue enxergar, porque é pequeno demais. Há tanto significado nessa pequenez, há tanto significado nesse gesto de subir na árvore, mas o significado mais bonito ainda é o gesto de descer. Porque subir na árvore qualquer curioso sobe, e para descer da árvore e aceitar o convite de Jesus, precisa ser muito corajoso. Subir na árvore é muito fácil, qualquer curiosidade nos leva, qualquer fantoche do sagrado nos faz fazer barulho, nos faz subir, nos faz querer ver o espetáculo. Difícil é você descer, saber que a festa vai acabar e que só vai lhe restar um desafio de ser gente agora, porque este Deus prefere você. E porque Ele prefere, é impossível ficar indiferente a essa preferência. É muito mais fácil ser ateu e carregar a cruz e o fardo de saber que Deus não te ama. E contra Ele você se volta, e contra Ele você trabalha. Agora anuncia para um ser humano que, apesar dele ser o pior de todos, ele é amado, ele é esperado, e Deus quer que ele desça da árvore para viver a intimidade do encontro. Há comprometimento nessa expressão, desconcerto. Como é que eu, sendo quem sou, como eu fazendo o que faço, vivendo nas surdinas, Deus possa olhar para mim e querer alguma coisa comigo? Você pode dizer a mesma frase que eu. Somos humanos, estamos na mesma condição. Como é que você pode acreditar que, sendo você quem é, e sendo Deus quem Ele é, possa existir entre você e Ele uma história de amor? Eu sei que na sua cabeça está o fantoche de Deus, está o fantasma de Deus lhe dizendo que você só é amado quando você faz tudo certo. Eu sei que você cresceu acreditando que quando troveja é o papai do céu que está zangado conosco por causa de alguma coisa. Não é assim, Zé?
Papai do céu está triste conosco hoje. Então está triste o tempo todo, tempo de chuva, então não tem nada que faz melhorar o humor dele. Ele entra em depressão na época de chuva, né? Porque está todo dia bravo. Escutei isso a minha vida inteira. Nós fomos formatados para acreditar. Jesus veio e trouxe todo um jeito diferente de compreender o sagrado, mas nós continuamos voltando lá, passando por baixo da ponte e subindo de novo no mesmo lugar que estavam aqueles que precisaram descer. É muito mais fácil nós acreditar num Deus que se vinga. É muito mais fácil. Exige menos inteligência você acreditar: aquela tábua caiu porque Deus quis, aquele acidente aconteceu porque Deus quis. É muito mais fácil acreditar assim do que você ficar sem resposta nenhuma e você ter que continuar acreditando em Deus. Foi o que precisou acontecer com Zaqueu. Subiu porque via tudo muito pequeno. E o espetáculo, a religião de espetáculo, ela é própria para quem enxerga pequeno. Ela é a medida certa de quem enxerga pequeno. Ela é a medida certa para quem quer ser superficial. Religião que causa espetáculo, religião que gera muito barulho, muito estardalhaço, corre o risco de ser um atrativo fácil para desequilibrados, para infantis. Porque é muito fácil acreditar em Deus quando todo o barulho está sendo feito, quando toda a multidão se reúne, e quando todos nós somos um grito só de louvor, ou quando nós somos todos só um grito de condenação, como foi no Calvário. Veja bem você que aqui nós temos duas realidades muito semelhantes. A multidão que Zaqueu precisa desafiar e subir na árvore para ver se enxerga alguma coisa, porque era pequeno e queria ver um espetáculo. É aquela mesma multidão que depois está ali gritando para que Jesus seja crucificado, porque também é uma religião de espetáculos. Mas aí, aquele que sobe na árvore é olhado nos olhos. E quando a gente é olhado nos olhos, alguma coisa acontece dentro de nós. Não dá para ser o mesmo. De verdade, alguém olha nos nossos olhos, nos enxerga, é como se nós fôssemos impactados por um poder nos revelar a nós mesmos. É como se nós de repente sentíssemos vergonha de estar onde estamos, mas ao mesmo tempo a gente não se envergonha de reconhecer. A primeira vergonha não dá passo na segunda. E aí a gente reconhece: o que eu estou fazendo aqui em cima? O meu lugar é lá embaixo. Eu preciso descer do meu orgulho, do meu ateísmo, da minha pretensão de apenas assistir o espetáculo, mas eu preciso ser olhado nos olhos por esse homem de perto. E é o que Jesus faz. Prende os olhos nos olhos de Zaqueu. E depois que foi olhado por ele, não tem como voltar mais. E além de ser olhado, Jesus diz uma expressão e diz uma frase carregada de significados, que é: desce que hoje eu vou ficar na tua casa. Não é só vou dar uma passadinha lá, não. Não só vou tomar um cafezinho com você, não, Zaqueu. Eu vou ficar. Ficar. Não é apenas um encontro temporário. Aquele que veio para ficar. Da mesma forma como no carnaval nós dizíamos do encontro da samaritana. Não é mais um encontro temporário, não é mais um marido que vai embora. Aquele que veio, o sétimo, veio para ficar. E quando Deus fica na nossa vida, de fato nós somos encontrados e um processo de transformação vai acontecendo em nós. Nós saímos da religião do espetáculo e vamos começar a caminhar os duros passos da religião da intimidade. E agora faço mais uma vez o paralelo do encontro e do desencontro. Como é que você, como pessoa humana, pode estabelecer intimidade com alguém? Acendendo luzes ou apagando? Como é? Acendendo luzes. Se você quer de fato encontrar alguém e criar intimidade com essa pessoa, superar a relação superficial, você precisa criar disposição para o encontro.
porque de desencontros nós estamos cheios. Nós precisamos criar aquela habilidade de olhar nos olhos e de ser capaz de viver uma história juntos ali naquele instante. Não tem como ficar amigo se a gente não se olha nos olhos. Não tem como a gente ser marido e mulher se a gente não se olha nos olhos. Tanto é que você é mãe, como é que você sabe que seu filho está mentindo? É quando ele fala? Não. Vem cá, menina, minha mãe era assim, olha para mim. Conta como é que é a história, que escutei só de longe. Olha para mim, me conta a história. Primeiro a gente fala cheio de coragem, que ela não está olhando na cara da gente, não é? Aí depois que está olhando nos olhos, o discursinho muda, a gente vai murchando, vai virando uma couve-flor. No finalzinho, nem a gente já está acreditando mais no que está contando. A mentira cai é no momento em que nós olhamos nos olhos, não tem outro jeito. E só sabe reconhecer a mentira olhando nos olhos aquele que estabeleceu intimidade, aquele que já desceu da árvore, aquele que já saiu do espetáculo, aquele que já saiu do burburinho, da agitação da relação, que da mesma forma como acontece na religião, acontece também no amor. Religião de espetáculo, também nós temos amor de espetáculo. O amor de espetáculo é justamente isso que nós chamamos paixão. Eu estou tão apaixonado por você. A paixão é um jeito bonito que nós temos de dizer que nós viramos burros de novo. O apaixonado é sempre um otário. Ele não vê defeito em ninguém. A criatura que está apaixonada é uma criatura que está... Tudo é lindo. Gente, você tem uma melequinha no canto do seu nariz que é um encanto. Está no canto e é um encanto. Ainda faz poesia com a melequinha, né? Ninguém tem uma melequinha assim igual você tem. Deixa, amor. Tira não. A paixão é esse sentimento temporário, ainda bem que é. É a antessala do amor. Todo mundo que vai amar um dia precisa passar pelo processo da paixão. A paixão é um espetáculo. Pode observar, dar ibope é quando é aquela paixão fulminante, aquela coisa avassaladora. E depois você começa a perceber que você está descendo da árvore. Essa melequinha não é tão bonita assim não, gente. Você começa a enxergar que ele tem defeitos. Antes ninguém percebia. Eu acho tão linda essa barriga dele. Esse jeito dele gritar comigo. Ai, é um macho, né? Quando ele grita. De repente você começa a perceber que esses elementos da paixão vão sendo clareados porque uma luz está acendendo. Você corre o risco de ficar... A paixão, ela dura o tempo que você deixar a luz apagada. Abra os olhos, minha filha. Não é assim que a gente diz? Você está cega. Amor cego leva para o buraco mesmo. O encontro só acontece no momento que a gente acende as luzes. Paixão dura o tempo que a gente deixa a luz apagada, o tempo em que a gente não tem coragem de olhar para o outro como ele é. E o amor só vai ser legítimo se essa paixão passar, esse tempo de espetáculo e de artificialidades passar e der lugar a um sentimento tranquilo, que lhe dá condições de ver o que o outro tem de melhor, o que o outro tem de pior, e mesmo assim você continuar preferindo estar do lado dele. E aí cai aquela história, eu procuro uma pessoa ideal. Não, você não tem que procurar a pessoa ideal. A pessoa ideal só existe aqui. Você tem que procurar a pessoa certa. A pessoa certa existe e está em algum lugar deste mundo. A pessoa ideal é sua imagem e semelhança. Pronto. Entendeu essa realidade humana? O mesmo acontece com Deus. Existem deuses ideais, muitos deuses, que nós imaginamos, que nós criamos na nossa cabeça, que nós fantasiamos, que nós colocamos nos altares, que nós reverenciamos, mas não é o Deus certo. Porque este Deus que nós imaginamos, ele é criado à nossa imagem e semelhança. E se abusar muito, eu sou o Deus dele, porque sou eu que mando nele. A nossa oração, o nosso jeito de rezar,
é muitas vezes uma postura arrogante de um ser humano que quer ser Deus de Deus, porque nós percebemos que as nossas orações são verdadeiras ordens de comando que nós entregamos para Ele. Faça isso, realiza isso, que seja assim. Dá conselho para Ele o tempo todo. Ô Senhor, você está vendo o sofrimento que Ele está, meu Pai? Você bem que podia dar um jeitinho. Quem é o Deus nessa história? Ele é um velho rabugento que não é capaz de reconhecer o que precisa acontecer? Ídolos. Deus ideal, Deus criado da nossa cabeça, a quem nós damos ordens, ao invés de obedecer. Invertemos a relação. Como é que você pode encontrar uma pessoa se você está desconsiderando o que essa pessoa é? Não pode, não existe. Não existe encontro quando você encontra imaginando. O peso maior que nós podemos carregar na vida é o peso de sermos imaginados. Vocês que nos veem pela televisão, isso é um risco terrível, porque vocês nos imaginam. Só quem convive com a gente sabe quem a gente é. Pode ser que muita coisa que você perceba de mim seja uma realidade, mas muita coisa que você perceba em mim seja coisa da sua cabeça. Nós precisaríamos ser amigos e conviver muito, para que nós pudéssemos ouvir um do outro de fato. Eu lhe conheço, porque o encontro é que legitima o conhecimento. Se Zaqueu tivesse parado no convite de descer da árvore, ele não teria conhecido, nem teria sido conhecido. Ele teria continuado ainda na projeção de um Deus ideal, haveria continuado numa vida de erros, numa vida sem comprometimento. Por quê? O que fez a mudança na vida de Zaqueu foi o fato de ser olhado por Jesus nos olhos e o fato de Jesus ter ficado com ele. É a experiência dos discípulos de Emaús tão linda. Como é que eles percebem que aquele homem que está andando com eles é Jesus? Somente depois de um longo período de caminhada, de um longo período de conversa, de convivência, e aí então, quando eles fizeram a partilha do pão, se iluminaram os corações, para que eles pudessem reconhecer, é Ele. Somente depois do encontro, da caminhada, é que nós temos autoridade para dizer que nós conhecemos a Deus. Este rastro, esse esbarrão que muitas vezes nós vivemos de Deus, se não for encaminhado para um processo de aprofundamento, se não for aprofundado, se não for encaminhado para um processo de conhecimento cada vez mais profundo, nós corremos o risco de viver uma infantilidade na fé. E aí nós não iremos a lugar nenhum, senão na construção de imagens, na construção de ídolos que nós atribuímos ser sagradas. Ser sagrados. E a frase é essa: deixa Deus ser Deus na sua vida. Permita que de fato o encontro aconteça. Não fique imaginando demais. Permita que a própria vida lhe revele a face de Deus. São muitos os necessitados aqui, são muito diversas as nossas necessidades. Uma certeza eu tenho: todos nós queremos encontrar. Os infelizes querem encontrar a felicidade, os infiéis querem encontrar a fidelidade, os ladrões querem encontrar a honestidade, os mentirosos querem encontrar a verdade. Mas é preciso dar passos na direção deste encontro. Não basta apenas viver o esbarrão, não basta viver apenas este momento transitório. Terá que caminhar num processo de disciplina, num processo de feitura, de readaptação. Terá que viver um processo de conversão, não tem outro nome. A experiência de descer da árvore se concretiza no momento em que Jesus fica na casa dele. Descer da árvore é apenas um passo. Aquele que é pequeno, que estava em busca de uma religião de espetáculo, que estava em busca de uma artificialidade, de soluções fáceis para os problemas da vida, de repente é convidado a reconhecer que não é bem assim. Religião não é milagre o tempo todo. Existem muitos milagres o tempo todo acontecendo na nossa vida, mas é muito suor também, é luta o tempo todo.
E ninguém tem o direito de dizer que na minha vida ou na sua será diferente, não será. Nós somos humanos e a matéria-prima da humanidade, ela é processual, ela precisa viver o processo constante de feitura. Nós não estamos prontos. Da mesma forma como eu digo, quem disse para vocês que casamento acontece no momento que o padre reconhece a união lá na igreja? Você está casando até hoje. Aquele momento só oficializa o reconhecimento da igreja da sacralidade do seu amor. Mas enquanto você estiver vivo ao lado dessa pessoa, você está vivendo o processo de casar-se com ela. O sacramento é a vida inteira. Não é mágica, saímos da igreja e estamos casados, não. Ou você se casa um pouquinho todo dia, ou você daqui a pouco está solteiro de novo, abandonado, largado. Porque o amor só tem elo no momento em que há intimidade, que há encontro, que há conhecimento. Dá o remazão para mim aí. Você está aqui. E eu não sei qual é a razão de você estar aqui. O que eu sei é que está. Você que está assistindo. De alguma maneira você tem um motivo dentro do coração, um desejo de ser encontrado, de encontrar. Eu não sei como é que anda o seu coração. O que é que hoje você esperaria de Deus? Eu não sei o que hoje você gostaria que acontecesse na sua história. Mas uma certeza eu tenho. Todos nós, errando ou acertando, nós precisamos ser encontrados. Nós precisamos viver a fecundidade deste encontro com Deus, que nos modifica radicalmente. Lembra dessa música? Estou aqui, outra vez em busca deste abrigo, do consolo deste olhar amigo, luz no meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura de um caminho certo, como quem precisa no deserto, do milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, vem iluminar meus pensamentos, vem aliviar meus sofrimentos. Só você eu sei é a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei é solução. Olha, eu tenho certeza que nessa música a frase suficiente para que cada um de nós pudéssemos agarrar uma.
como eu dizia aqui, às vezes nós corremos o risco de viver a busca do fantoche de Deus. Nem é Deus o que a gente busca, mas é apenas a busca de uma necessidade particular, de um Deus criado à nossa imagem e semelhança. Agora, o mais interessante é que essa música esparrama frases por esse rincão todo. Tem muita gente que está aqui em busca de um consolo. Tem muita gente que está aqui, que está precisando ser encontrado, porque está apavorado. Quantas pessoas nos assistem agora e são universais as nossas dores? Porque precisa de fato encontrar uma resposta para a sua vida. Porque precisa de fato encontrar uma solução para a sua tristeza. Quantas pessoas de nós estão aqui como se estivessem perdidas num deserto? Quantas pessoas estão aqui com a sensação de que o tempo está passando, que elas estão perdendo tempo, que elas não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, que não estão amando do jeito que deveriam amar, que não estão trabalhando do jeito que deveriam trabalhar, ou que estão trabalhando mais do que deveriam trabalhar? Como é que nós podemos corrigir a nossa vida? Descendo da árvore. Às vezes nós ficamos na árvore fazendo um barulho danado das nossas necessidades, ou então ficamos na árvore gritando pelos milagres que nós necessitamos, mas nos falta a coragem de descer da árvore e ir buscar um pouco da água para a nossa sede, um pouco de chão para nós plantarmos as nossas sementes, ao invés de ficar esperando que tudo caia do céu. Às vezes, ao invés de ficar gritando na árvore todos os ódios que nós temos no coração, seria mais interessante se nós descêssemos dessa árvore e fôssemos em direção daqueles que nós precisamos pedir perdão. É muito mais bonito descer da árvore e caminhar em direção àquele que nós precisamos pedir perdão, do que ficar na árvore gritando as nossas ingratidões. Eu fui traído, eu fui enganado, eu fui esquecido, eu sou o último deste mundo. Não. Perde tempo demais quem fica na árvore gritando o que precisa, e ganha tempo aquele que desce para fazer. Estou aqui. Qual que é a sua frase? Outra vez em busca deste abrigo, do consolo deste olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Às vezes o que a gente precisa é isso. Quem aqui gostaria? Quem aqui tem coragem de hoje assumir isso? Eu estou precisando de muito pouco. Estou precisando de um olhar amigo. Quem tem coragem de levantar esse dedo aí? Apenas um olhar amigo. Apenas alguém que seja capaz de encontrar você com os olhos. Dá tanto trabalho contar o que a gente está vivendo, não tá? O que você tem? Não sei não. Então o que você está chorando? Também não sei. Então chora, trem à toa. Às vezes o que a gente precisa é algum olhar que nos dispense ter que falar alguma coisa. Isso é encontro. Isso é encontro de Deus acontecendo no encontro das pessoas. Às vezes um olhar amigo é tudo e o pouco que nós precisamos. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Pronto. Tem alguém conflituado aqui, precisando decidir alguma coisa na vida? Levanta você também que está em casa. Olha aqui, ó. Nós somos muitos. Agora há pouco encontrei o Ataliba. Na verdade foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de ter intimidade com ele, né? O Ataliba é um jogador de futebol. Jogou contra o meu time, tudo bem, mas somos amigos. E eu achei bonitinho nele dizendo assim: para, eu vim aqui porque esse tempo de quaresma está sendo para mim um tempo de buscar resolver os meus conflitos profissionais. Olha que interessante isso. Buscar em Deus resolver os nossos conflitos profissionais.
E a palavra conflito são tantas outras modalidades de conflitos. Todos nós temos conflitos. Todos nós trazemos no coração muitas vezes a necessidade de tomar uma decisão, para onde ir, com quem que eu vou. O que eu vou fazer desse relacionamento? Conflitos práticos, concretos. Às vezes nós ficamos em cima da árvore gritando: eu preciso resolver minha vida, mas não desce da árvore para resolver. Aí fica chorando igual o passarinho, chocando os ovos da tristeza, né? De vez em quando levanta para ver se chocou alguma coisa. Os passarinhos feios, né? Porque ovo de tristeza só pode ser passarinho feio, não é, velho? Não é assim. Fica chocando aquele ovo choque, é a pior coisa que tem, gente. Se aquilo quebra, ninguém dá conta de ficar perto. Por isso que tem algumas pessoas que quando quebra os ovos perto da gente, a gente sai todo mundo correndo. De tão choco que tá. Tá lá emburrado lá em cima. Desce da árvore, criatura. O que você está fazendo aí em cima? Não sai. Ninguém me ajuda a descer. Mentira, a árvore é só... Você subiu, como é que não desce? Às vezes ficamos lá na árvore com os nossos conflitos e não tomamos iniciativa de responder, de ir atrás da solução deles. Falava hoje com meu amigo Henrique. Pior coisa que existe na vida é você conviver com uma pessoa que tem espírito de vítima. Ela está sempre assim. Nada dá certo para mim não. Que isso? Por quê? Ou então você chega perto e fala: e aí, como é que estão as coisas? Estou péssima. Eu não vou nem falar porque você não tem tempo para me ouvir mesmo. E já sai. Mentira, não quer falar nada. Ela só quer derramar o ovo choco dela perto da gente ali, para ver se fede o ambiente. Tem gente que é especialista em botar ovo choco para cair no chão e feder. Então eu lembro que o Padre Léo falava para mim, ele falou assim, que eu tinha uma tia, que ninguém tinha uma doença pior que ela. Qualquer coisinha que você contava que tinha, ela só falava, você não sabe nada. Já tive muito pior. Espírito de vítima é aquela pessoa que vai ficar eternamente com a tromba caída, botando ovo choco na vida. E o pior, botando ovo choco de cima da árvore, do coitado de quem passa embaixo. A gente faz a experiência terrível de ver que ela está lá em cima, que ela está perdendo tempo, mas não desce, a criatura virou um anu. E nada faz sair de lá. Está vivendo o conflito de lá, só grita, só reclama. Ninguém me ajuda não, não tem ninguém nessa vida não. Não posso contar com ninguém, você sabe, né? Já fala e sai. Para não dar a oportunidade de você dizer que você pode contar com ela, que ela pode contar com você. Ela vem, joga o ovo choco dela e sai. Está cheio de gente assim. Sabe que quem é o Deus dessas pessoas? É o ídolo. Porque essas pessoas querem que a vida chova ouro, chova prata, chova emprego, chova namorado bonito, sarado. Chova mulher bonita, sarada, inteligente, formada. Nada presta, nada serve, nada está do jeito que ela precisa. Porque ela tem um complexo de vítima. Isso é doença. Doença de quem está em cima da árvore chocando os ovos da tristeza, de quem não foi encontrado e de que não tem coragem de encontrar também. Porque no dia em que essa pessoa se encontrar, no dia em que ela de fato reconhecer-se com responsabilidade, ela vai ter vergonha do que ela está fazendo. Você já viu aquele programa na televisão que filma aquelas pessoas que se vestem mal? Que depois os americanos é terrível, né? Uau, não! Ainda mais depois que encontram. My God! Eles são tudo exagerado, né? Mas quando é que ela cai na realidade? É quando alguém fala para ela que ela está mal vestida? Não, é quando ela vê o filme. Que ela é filmada sem saber que está sendo filmada. Pobrezinha está saindo de qualquer jeito de casa, tem um filmando ela lá. Depois senta e mostra, sabe quem é essa aqui? Oh my God! Oh my God. E tem aquelas traduções, né? Fala e a boca continua mexendo, né? Eu não acredito que sou eu. E aí
faz toda aquela história, só a filmagem é para que ela tenha coragem de olhar-se. Quando a gente se olha, quando alguém, às vezes falar para a gente não é o suficiente, mas quando põe um espelho, você está achando que está bonito isso? Ela cai em si, igual eu caio em si, eu caí em si, o outro fala. Ela cai em si e não, e aí sim ela começa a perceber que ela está ridícula em cima daquela árvore, porque ela percebe que ela está no lugar errado. Estou aqui, preguiçoso esse menino, viu? À procura de um caminho certo, como quem precisa no deserto, do milagre a fonte, a salvação. Pronto. Gente, no deserto é muito fácil a gente se perder. Sabe por quê? O calor ofusca os olhos, a sede, a desidratação provoca na pessoa uma incapacidade, ela fica desnorteada, ela perde o rumo. E às vezes a experiência de deserto, que nós sabemos muito bem o que isso significa na nossa vida, quando é que nós estamos vivendo um deserto, nós sabemos muito bem disso. Ou então, se você quer fazer a comparação, você está em cima de uma árvore seca que já não tem mais nenhum ramo verde mais. Um sol está talando na sua cabeça, nem os piolhos sobreviveram mais. Morreram tudo, pularam tudo. Igual quando o prédio está pegando fogo, o povo começa a pular. Não sobrou nada com você, nem os seus piolhos, nem as suas pulgas ficaram com você, porque nem eles deram conta de você. A experiência do deserto é aquela experiência pavorosa de nós não sabermos para onde nós vamos, de nós não sabermos o que fazer da vida. Nós estamos vivendo um completo abandono. Por quê? Não porque o outro quis nos deixar, é porque a gente resolveu ficar parado lá. A religião de espetáculo, a vida de espetáculo, as relações de espetáculo, que são sempre superficiais, que nunca proporcionam intimidade, geram solidão. Não foram os outros que te abandonaram, não foram os outros que nos deixaram lá, nós é que não descemos da árvore na hora certa. E aí ficamos estatalando naquele sol com sede, e estamos tendo uma sensação de que estamos definhando, assim como a árvore definha o sol. E o que nós precisamos no deserto? Do milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, vem iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você, eu sei, é solução. Pronto, aí nós estamos no mesmo barco. Todos nós de alguma forma temos um sentimento para ser aliviado. Todos de nós temos uma tristeza a ser curada. Todos nós temos uma angústia a ser jogada fora. Somos todos iguais nesse dia. E se nós sabemos que Deus é a solução, que Deus nos ajuda a viver um encontro que nos faz ter coragem de descer da árvore e de viver um processo de fé que de fato nos traz para a maturidade, de alguma forma nós já fomos encontrados. E aí nós temos o refrão todo iluminado dessa canção, que é o reconhecimento. Eu não tenho outro destino senão descer dessa árvore e ir atrás de você. Porque eu sei que tu és o caminho, a verdade e a vida. Minha gente, eu sei que nós cristãos vivemos uma pretensão linda. O cristianismo é sempre uma pretensão maravilhosa de sermos semelhantes ao coração dele. Mas cada vez que nós paramos o nosso tempo e que vivemos o movimento contrário em cima dessa árvore, e não temos a coragem de vir para a vida, para vir ao encontro de um Deus que quer ficar na nossa casa, nós nos privamos da festa que Ele preparou para nós. E hoje você tem duas escolhas: ou você fica na árvore, ou você desce para o encontro.
Não é assim, Ataliba? Quando faz o gol, corre para o abraço. Pronto, a vida é assim. Desce da árvore, corre para a vida. Porque aquele que está te olhando e está dizendo para você descer, é um Deus que tem o poder de salvar. Não é um Deus que ilude, que promete o que não vai fazer. E isso Ele está te prometendo hoje e te promete sempre. Jesus quer salvar seu coração. Jesus quer que você desça da árvore. Diga quem está do seu lado. Jesus quer que você desça da árvore. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro seu olhar, sua presença. Elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, é a vida. Só você eu sei. Fica de pé comigo, vamos lá? Põe a mão nesse coração. Eu gostaria que você hoje se desafiasse a descobrir isso. Você está em cima da árvore ou já desceu para o encontro? Você ainda continua parado, chocando os ovos da sua tristeza, os ovos da sua decepção, do seu desamor, do seu desafeto, da sua falta de perdão, do seu materialismo, do seu orgulho, da sua vaidade? Ou você já desceu para o encontro que pode tudo lhe fazer? Para o encontro de alguém que quer lhe olhar nos olhos, que não quer lhe deixar perdido nessa multidão? Peça a Deus agora. Se é que você encontra hoje em cima da árvore, peça a Deus a graça de descer, de não perder mais o seu tempo com aquilo que lhe impede de viver de fato esse processo bonito que nós podemos viver e experimentar, de sermos homens e mulheres tocados pelos olhos de Jesus. Reze por quem está do seu lado. Coloque a sua mão sobre o ombro, sobre a cabeça dessa pessoa. E peça a Deus por ela. Nós não sabemos como, em que lugar cada uma dessas pessoas se encontra neste encontro com Deus. Se estamos na árvore, se já encontramos os olhos de quem nos olham, se já descemos, se já estamos permitindo que Jesus fique conosco. Reze por ela. E é tão maravilhoso perceber os caminhos de Deus. Continue com a mão no seu coração. Vocês percebem um canto que nós cantamos de manhã que falava do encontro. E nós nem sabíamos que o Padre ia fazer essa pregação maravilhosa sobre esse encontro. Do Zaqueu, que tem o nosso nome. Qual é o seu nome? Você lembra? A primeira coisa que nós fizemos aqui perguntar o seu nome. Deus já sabia, Padre, que você ia pregar sobre isso. Essa manhã foi uma manhã maravilhosa, foi ou não foi? Está sendo. Você e eu somos esses aqui. E pensando na palavra de Deus, cantemos juntos com a Débora isso, essa certeza que o Senhor quer ter um encontro conosco, já está tendo. Não sou digna de que entres tu em minha casa. Não sou digna de que entres tu em minha casa,
Não sou digna de que entres tu em minha casa. Não sou digna de que entres tu em minha casa. Só me dê uma palavra, só me dê uma palavra tua e eu me salvarei. Só me dê uma palavra tua e eu me salvarei. Só me dê uma palavra tua e eu me salvarei. Só me dê uma palavra tua e eu me salvarei. Põe em mim o seu olhar, põe em mim o seu olhar e eu verei. Põe em mim o seu olhar e eu verei. Põe em mim o seu olhar e eu verei. Põe em mim o seu olhar e eu verei. Põe em mim o seu olhar e eu verei. Só me dê um alento seu, só me dê um alento teu e eu terei vida. Só me dê um alento teu e eu terei vida. Só me dê um alento teu e eu terei vida. Só me dê um alento teu e eu terei vida. Só me dê um alento teu e eu terei vida. Cante você, não sou digno. Não sou digno de que entres tu em minha casa. Não sou digno. Não sou digno de que entres tu em minha casa. Não sou digna de que entres tu em minha casa. Não sou digna de que entres. Palavra tua, só me dê uma palavra tua e eu me salvarei. Só me dê uma palavra tua e eu salvarei. Só me dê uma palavra tua. Se você fosse compor uma frase para essa música, o que você comporia? O que você faria para o Senhor agora? Faça isso, com os braços erguidos. Diga ao Senhor que está no seu coração. Uma palavra tua, Senhor, um olhar teu, Senhor. Um encontro contigo é o que eu preciso, Senhor. É isso que estamos fazendo nesta manhã, porque queremos ter um encontro contigo, Senhor. Sim, ó Senhor Jesus, dá-nos esta graça, Senhor, que tenhamos um encontro com o teu coração, encontro com o teu amor, Senhor, encontro contigo. Sim, ó Senhor Jesus, amor com a tua graça e com a tua misericórdia, Senhor meu Deus, é o que nós te pedimos. E nós te pedimos nesse momento, Senhor, manifesta teu amor em nossa vida, manifesta teu amor em nós, manifesta teu amor no nosso coração, é o que nós te pedimos, Senhor Jesus. E pensando nessa saudade do céu que nós temos no nosso coração, e fechando esse momento com isso, sabendo que saudade é um sentimento que tem no nosso coração e no fundo acaba sendo uma saudade do céu, uma saudade de onde nós viemos, de quem amamos, de quem vimos um pedacinho do céu aqui na terra. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade não foi por fraqueza. Por que foi? Foi porque eu amei. Se tem saudade, força. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade não foi por fraqueza. Foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai
Só vocês. E se eu amei com força? E se eu... Quem vai me condenar? Quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Com mais força, se eu amei, e se eu amei, quem vai me condenar? E se eu chorei, quem vai me criticar? Só se tem saudade, só se tem saudade do que é bom. Chorei saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Padre, abençoe essa saudade que nós temos no coração. Abençoa esse desejo do céu que cada um traz dentro de si. Se hoje nós tivéssemos o direito de uma audiência particular com Deus, e se fosse nos dado o direito de fazer um único pedido, que a nossa fé nos levasse a pedir uma única coisa. Eu sei que às vezes nós somos tentados a pedir coisas miraculosas, mas Deus me inspira uma necessidade que parece resolver todas as outras. Ao invés de pedir alguma coisa a Deus, nós poderíamos apenas dizer: meu único desejo, Senhor, é: me leva contigo. Aonde o Senhor for, me leve junto. Porque depois que descer dessa árvore, encontrá-lo de fato, fique nas mãos dele. Porque não há um outro lugar mais bonito a se chegar do que aquele que nos foi preparado pelo amor de Deus. Que Ele mesmo possa nos encorajar, para que a gente não encha a nossa boca de superficialidades no momento de estivermos com Ele, mas que a gente peça o único e o essencial. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo.